Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro! Os players do desafio de hoje são Sansão, Dalila, Filisteus e Deus! Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar esses 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Na época dos juízes, o povo de Israel começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época, existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos, ela era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: "Você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado. Não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro. Nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido. Mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então ele orou a Deus dizendo: "Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer." E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: "Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar. Ela não poderá beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro, e o cabelo do menino também não poderá ser cortado." Então Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição. Mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e prostraram-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram o nome dele de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha
e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus, como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas. E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até seu noivo em prantos e disse: você não gosta de mim, você não me ama de verdade, você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E ele respondeu: eu não contei sobre esse enigma nem para meu pai e minha mãe, por que deveria contar a você? Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa, e de tanto ela perturbar ele, no 7º dia, ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão deixou os filisteus muito irritados com tudo que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido. Então os homens de Judá vieram até eles e perguntaram: por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós? E eles responderam: não, queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta. E Sansão disse: eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo. Então os homens disseram a ele: nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus. E ele disse: tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar. E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram correndo na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa, e não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia,
O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata. E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força? E ele respondeu: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco quanto um homem comum. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas. E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha a sua força. Então Dalila disse a ele: você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade. Qual o segredo da sua força? E ele respondeu: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco quanto um homem comum. Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força? E ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma laçadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Imediatamente Sansão levantou e arrancou a laçadeira e o tear, junto com os fios do tear. Ah, mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: você não me ama, não quer me contar a verdade. E dia após dia Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força. Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando. Vocês acreditam nisso? Então Sansão disse a ela: Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum. Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão. Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela chamou um homem e pediu a ele que cortasse as tranças de Sansão, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze. E depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo.
quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então, Sansão orou a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Sansão colocou uma mão em cada coluna e, com suas forças de volta, as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo onde ele estava, junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau, que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela, aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher de seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções, mas pode ter certeza que, por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor. E por isso estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem por que existem? Ou aquelas que você não concorda muito? Tenho certeza de que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo, Quiz! Com que animal Sansão lutou e venceu? Um urso? Um leão? Um gorila? Ou um cavalo? Que conselho Sansão recebeu de seus pais? Que não se casasse muito cedo? Que não se casasse muito tarde? Que nunca se casasse? Ou que não se casasse com uma filisteia? Que não se casasse com uma filisteia. Qual era o nome da esposa de Sansão? Daniela? Dalila? Diná? Ou Débora? Dalila. Onde estava a força de Sansão? Na barba? No bigode? Nos cabelos? Ou nos cílios? Nos cabelos. Quem eram os inimigos de Sansão? Flamenguistas? Corintianos? Vascaínos ou filisteus? Filisteus. Próximo jogo, encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história de Sansão e descubra o que elas têm de diferente.
esgotado! Vamos lá! Aqui na árvore está faltando uma pera. Ué, cadê os pássaros que estavam aqui? Será que voaram para o sul? Havia 3 flores na árvore. Agora só tem 2. A borboleta que estava aqui desapareceu. O esquilo virou para o outro lado. Ah, e ele provavelmente comeu as nozes que estavam aqui. E por último, as formigas são rápidas, já devem ter chegado em casa. Agora, bora pro próximo jogo. Ordene a história. Veja essas 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado! Veja se acertou! Primeiro, Sansão foi dedicado como nazireu. Depois, Sansão cresceu forte e seus pais deram conselhos a ele. Em seguida, Sansão desobedeceu seus pais. E depois disso, Sansão perdeu sua força e foi capturado. Parabéns! Você completou o desafio bíblico! E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!